Tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E vocês já sabem, Roda da Fofoca. Hoje com Márcia Peuvezan da revista Tititi, também o Vladimir Alves do site O Buchicho e Felipe Campos com os seus bafões aqui no nosso programa, tá certo? Mas vamos começar, claro, com a nossa primeira página. E olha, é uma primeira página que vem mais uma vez abordar toda a polêmica em volta do cantor Naldo com a família dele. Parece que a coisa não para, na verdade, né? A impressão que a gente tem, porque depois da Moranguinho dá início a todo aquele escândalo em função de ter sido de fato agredida pelo marido, depois voltou atrás, está em processo de reconciliação com ele. Aí no meio dessa história toda surgiu a ex, surgiu a Branca, as duas brigaram entre elas e defenderam o Naldo, como vocês viram no Super Pop, até que a Luciana Gimenez deu um basta nessa história e falou, o cara não é santo não, né? Elas brigam entre elas, ele já tinha batido nas duas, não faz sentido. Mas uma pessoa precisava falar nessa história e era o Pablo, né? É o Pablo, o filho do Naldo com a Branca. Segundo a Branca, ele via o pai bater na mãe aos 5 anos de idade. Ele cresceu nesse ambiente de desarmonia, não é? E hoje, e faz tempo já, ele está vivendo com o pai, estava vivendo com o pai e até com a Moranguinho. E ele precisava contar o lado dele dessa história. Ele sentiu essa necessidade, né? Ele fez um stories e começou a falar tudo, mas o que o pessoal não esperava é que ele fosse detonar a própria mãe como ele detonou. E aí você começa a ter outros elementos para pensar na história, não é? Quem fica acompanhando os acontecimentos quer ter uma visão global do que rola. Que história é essa, na verdade? Aí você começa a entender a parte dele, que era importante. E ele fala que a mãe nunca deu tanta importância para ele assim. Tem um momento da gravação dele em que ele fala que no dia do aniversário dele, a Branca deu um carro de presente, mas não foi para ele, foi para uma outra pessoa. E ele diz mais, ele sai em defesa do pai o tempo todo. Em nenhum momento ele se refere ao Naldo como Naldo. É meu pai, meu pai, meu pai, o que desvincula totalmente o rapaz da fama e do cantor e do artista. Ele está falando num outro nível dessa história, né? Ele está falando como filho mesmo. E aí ele vem e defende o pai, sem tocar no assunto da Moranguinho, mas na relação com a mãe, que ele fala que a mãe, tudo que o pai deu, ela, né, perdeu tudo, gastou tudo e que agora ela está querendo tudo de novo. E isso é uma coisa com a qual ele não concorda. E ele começa o vídeo falando algo que me impressionou, porque ele fala assim, tá bom, vamos lá. E ele diz que ele sempre procurou a paz, que é uma coisa que ele nunca teve na vida. E esse menino, ele é super jovem, eu acho que ele tem 18, 19 anos agora, né? E pelo que a mãe já tinha dito, que ele via o pai bater na mãe desde os 5, vocês imaginam como pais, realmente é uma coisa que ele ainda está buscando e bastante para ver se ele consegue. E ele disse que ele foi morar com o pai dele para ver se ele conseguia isso, esse ambiente de calma. Acho que não deu muito certo, né? Porque a gente teve as informações que ele ficou trancado no quarto no dia da briga feia do Naldo com a Moranguinho, porque aquela coisa de não aguentar mais, né, ver esse tipo de história de violência doméstica realmente. E a parte disso, ele não discute o pai como marido, ele quer falar do Naldo como pai mesmo, e nessa parte aí ele elogia bastante o pai, ele conta coisas que o pai teria feito pela mãe dele, que ninguém sabe, e que é o que muda um pouco o quadro dessa história. Não absolve o Naldo no episódio das agressões, de ter sido um marido agressivo, agressor, né? Ter batido mesmo nas suas mulheres, nas mães dos seus filhos, mas como pai, ele traça um quadro bem diferente mesmo, né? E aí vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai colocar o vídeo para vocês, os principais momentos que ele gravou, acho que uns 10 minutos, ou seja, o Pablo queria de verdade desabafar. E ele fala assim, de grana, muito, mas não é só isso mesmo. A busca
pela paz é o preponderante, não é? E a história da mãe ter um lado que ninguém conhece, que é um lado bastante discutível mesmo, né? É importante. Ele precisava colocar esse tipo de coisa. Como o nosso programa ouve todos os lados da história, só não fala quem não quer falar, o que também é o direito, né, de cada pessoa, a gente vai colocar no ar esse vídeo do Pablo para vocês, do filho do Naldo, tá? Porque realmente ele chega a falar, e isso o impressiona, que ele acha mesmo que a mãe tem que ser punida. Ele vai mais longe, ele fala que ele reza por ela, né? Tipo assim, porque a justiça divina, ele não diz com essas palavras, essas são minhas. É tipo assim, ela vai pagar muito caro diante de Deus por todas essas coisas que ela faz. Isso, né, é a mensagem que ele deixa nessa história. E aí é que a coisa pega. Tem alguns trechos que foram transcritos, inclusive, pelo Extra Online, onde ele diz assim: no dia do meu aniversário, ela presenteou outra pessoa com o carro. Ela só vai contar o que favorece a ela. E ele diz: eu não estou brigando ou reclamando pelo fato dela ter dado o carro para ninguém, não. Eu estou reclamando da injustiça, porque tudo que meu pai fez por ela, ela conseguiu acabar. E agora ela quer tudo de novo, só que sem merecimento nenhum. Na gravação, e vocês vão ouvir, só estou adiantando um pouquinho, ele diz assim: eu não falei um terço do que já passei com a minha mãe, e ela não é essa flor que se cheire, que é outra frase dele que vem sendo bastante comentada, quando ele diz que ela tem que ser punida, quando ele diz que ela não é flor que se cheire, né? Quando ele fala que realmente ela acabou com tudo e ela quer tudo de novo, enfim, é um vídeo que eu acredito que a Branca não estava esperando nunca na vida dela. A gente não sabe como isso está aí batendo nela, que ontem ainda estava nas redes sociais batendo boca com a Moranguinho. Aí vem o filho e dá o lado dele dessa história. Olha, em gravações contínuas ele conta mais. Ele diz: eu não falei um terço do que já passei com a minha mãe, né? E ela não é essa flor que se cheire. Tem gente falando que eu abandonei a minha mãe pelo meu pai por conta de dinheiro, e é isso que ele não aceita. É tipo ter trocado: a mãe tá pobre, o ricão aí da história é o pai. Na época da separação, o Naldo estava no auge, e ele diz: é muita gente burra. Se eu estivesse morando com ela, eu teria pensão, acorda pra vida. E o desabafo não para. Ele diz: minha mãe pegou a pensão e deu um carro para um namorado dela, gastou dinheiro com várias outras coisas, menos comigo. Então, esse carro que ele diz que foi dado no dia do aniversário dele, mas por uma outra pessoa, foi para o namorado, ele completa só mais tarde, e com o dinheiro que era da pensão. Uma pensão que parece ser, que era na época, de R$30 mil, tá? E finaliza: mãe é mãe, mas mãe é mãe quando tem consideração pelo filho. Depois que isso acaba por conta de dinheiro, dane-se. Mas esse dane-se vocês transportem, traduzam por um palavrão, tá? Dane-se. E finaliza: mãe é mãe, mas já li, né? Em outro vídeo ele diz que a mãe chegou a pedir 10 mil para o filho pagar dívidas dela, inclusive, além dela ter gasto tudo, né? E muitas vezes não ter dado a pensão do menino, ela ainda vem pedir para ele pagar as dívidas. Essa é mais uma outra afirmação polêmica também. Daqui a pouco a Márcia Pelvezão, Vladimir Alves, o Felipe Campos também vão comentar essa história. O Naldo, claro, replicou, repostou esse vídeo do filho, para ele não deixa de ser, não estou nem falando em relação a isso daí vai melhorar a imagem dele diante do público depois de todo o escândalo e essa faceta de espancador, de agressor ter sido revelado. Não é isso. Eu acho que para ele, acima de tudo, essa história aconteceu e compensou, entre aspas, para pelo menos absolvê-lo como pai, né? O pai que cuidou do filho, o pai que está cuidando do filho, e os dois atravessando juntos uma fase muito difícil que vem desde a época
da separação, não é agora por conta dessa história da Moranguinho não, tá? Mas vamos ouvir aqui umas opiniões e a gente passa o vídeo para vocês conferirem, ouvindo muitas dessas coisas que eu falei e muito mais da boca do próprio Pablo, o filho do Naldo com a Branca. Márcia, aproveita, meu amor, tá querida, tudo. Ó, daqui a pouco edição quentinha da Tititi para vocês. E aí, Flávia, tudo bom, boa querido? Tarde. Boa tarde. A gente só pega rabo de foguete, né? Só confusão. E a gente cada dia fica mais surpreso com tudo que acontece, porque é uma família desestruturada, é uma família desequilibrada. E os dois já eram adultos, né? Ele veio ao mundo e se deparou com um mundo muito duro, uma vida muito dura dentro de casa. Vamos conferir agora o vídeo do Pablo, vamos lá. Porque meu pai nunca te espancou, meu pai nunca te bateu, era briga de casal, era briga enérgica, ele nunca te trancou num quarto e te meteu a porrada. Eu morei com vocês durante 13 anos e eu nunca vi isso. E ela disse que essa situação toda que ela viveu hoje é por culpa dele. E isso não tem lógica ela falar isso, porque já são 8 anos que eles estão separados, eles não se falam mais, tem 8 anos também, e tudo que acontece com ela é ela que plantou lá atrás. Tudo que ela veio acolher hoje é ela que plantou lá atrás. Ela tem problema com gente da própria família. Eu sei que é minha mãe, eu sei que é difícil para todo mundo entender isso, só que é surreal o que ela vem fazendo. Ela vem atrapalhando a carreira do meu pai já tem 8 anos. Tudo que acontece ela se mete, tudo que acontece ela vem contra ele. E isso não é justo. E ela faz isso por querer dinheiro. Sempre na chantagem de querer dinheiro, se não faz. E como não tem cabimento, meu pai dá dinheiro a ela, ela vai e faz isso. Durante esse tempo, quando eles se separaram, eu lembro que eu fiquei com a minha mãe durante anos e eu vi a injustiça que é meu pai tá pagando pensão e ela não tá me ajudando como eu queria, como eu precisava, não tava me dando uma vida legal. Até por isso eu não consegui terminar os estudos, que minha vida foi de ponta cabeça de uma hora para outra. E ela se enfiava em dívida, a pensão chegava, ela já estava devendo. Teve carro, teve casa, carro para marido, carro para namorado, roupa e festas e mais festas, e deu no que deu. Hoje passou 5 anos eu morando com ela, eu decidi vir pro meu pai porque meu pai foi assaltado, teve crise no país. Eu via que era injustiça, ele tá dando 30 mil para ela e ela não fazendo nada de que eu diga de evolução pro meu futuro. Durante esse tempo que eu morei com ela, eu chegava em casa, ela estava com outras pessoas que eu não podia entrar em casa. Primo meu já presenciou isso, eu tendo que ir dormir na casa do meu primo, porque ela não deixava eu entrar em casa porque tinha homem lá dentro. E tudo isso, meu pai dando dinheiro, meu pai ajudando como podia. E até antes de ter esse lance de pensão, meu pai ajudava também. Meu pai chegou a montar um escritório para ela quando ela decidiu trabalhar na música como produtora. Meu pai deu móvel, meu pai deu o local, meu pai deu dinheiro, meu pai deu carro novo. Tudo que ela precisava, meu pai ajudou. Só que aí, como ela é descontrolada, ela não conseguiu dar continuidade e acabou tudo. E hoje ela vem de novo através de querer dinheiro, tentando acabar com a vida dele. E eu não vou deixar que isso aconteça, porque eu vivi no meio dos dois. Eu entendo que é covardia, eu entendo que é maldade dela por fato de querer dinheiro, porque ela conseguia armar planos para querer dinheiro, ela fazia de tudo para querer dinheiro, e isso é a maneira mais incerta de viver. O que meu pai tinha quando eles se separaram era 2 apartamentos na comunidade onde a gente nasceu e se criou, que foi o que ficou para ela. Ela conseguiu acabar com um apartamento também, ela vendeu, gastou dinheiro. Então é injusto o povo que está sabendo do assunto agora vir e defamar meu pai, defamar a mim, falar que eu sou mercenário, dizer que meu pai está sendo injusto com ela. Ele não está sendo injusto com ela. O que ele tinha, ele deixou. Ele ajudou depois do que ele deixou, ele deu dinheiro, como eu falei, deu escritório, como eu falei. E eu vim morar com ele por conta de querer paz, por conta de não estar tendo uma convivência boa com ela, por descontrole dela. E como eu disse sobre ter rapazes lá dentro, outras pessoas que eu não gostava de conviver, que ela botava dentro de casa, isso foi me atormentando. Até o dia que eu precisei viajar com meu pai, que eu nunca mais vou esquecer desse dia, que mesmo com toda essa confusão, eu sempre estava junto com meu pai, eu sempre estava trabalhando com ele. Ele sempre me ajudava, dando 30 mil de pensão, ele me ajudava quando eu trabalhava.
porque ele via que o dinheiro não vinha para mim, ele já sacava, mas ele dava para não ter confusão, entendeu? Eu precisei viajar nesse dia, foi uma quantia muito baixa que eu pedi, isso eu vou citar porque foi surreal, se eu não me engano foi R$300 que eu falei. Precisava para ir viajar, ela disse que não tinha, e um dia antes ela tinha acabado de receber a pensão que seria para mim, entendeu? Depois desse dia eu achei muita sacanagem, muita covardia, eu decidi vir morar com meu pai. E expliquei para ele, falei, é isso que está acontecendo, não existe o que ela está fazendo, o senhor está num momento de crise, o senhor acabou de ser assaltado. Meu pai foi assaltado e eu vou contar para vocês que vocês não devem nem saber disso. Ele foi assaltado e a quantia de dinheiro que tinha era tão grande que era plano de vida da minha irmã, era plano de vida meu, dele. E ele foi assaltado, teve a nossa casa assaltada, eu não morava aqui ainda. Depois que ele entrou nessa crise eu vim morar com ele, porque eu percebi a covardia e percebi que ele não tinha mais não tinha como continuar pagando essa pensão, porque ele estava com bastante dificuldade financeira e eu vim morar com ele, até para ajudar e porque eu queria estar perto, porque eu decidi seguir o mesmo passo que ele. E depois disso ela veio tentando acabar com a gente, tentando atingir nosso trabalho, denegrir nossa imagem, e é isso que ela está conseguindo fazer, porque até agora ninguém falou nada e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Eu espero que vocês entendam que eu sei que ela é minha mãe, eu sei que eu nunca deveria estar fazendo isso, mas eu preciso fazer porque isso não é certo. Por mais que seja minha mãe, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Ela está sendo covarde, ela está sendo injusta. Meu pai ajudou ela de todas as formas, de todos os jeitos que ele pôde ajudar, ele ajudou. Para hoje ela fazer isso, isso não é leal, entendeu? A única coisa que eu consigo sentir por ela é misericórdia, que Deus tenha misericórdia dela na hora de castigar, porque o que ela está fazendo merece total castigo, merece punidade, ela merece ser punida. E Deus é muito mais do que justo, todos sabem disso, e eu só peço que Ele tenha misericórdia dela, porque eu não consigo mais sentir carinho, amor por ela, depois de tudo que ela vem fazendo com meu pai. Meu Deus, essa expressão que ponto, vírgula, pausa para respirar, nada. É tipo um desabafo mesmo. Tudo que estava guardado aí há tanto tempo, né, que nunca veio ao conhecimento do público, apesar deles serem pessoas públicas, o Pablo resolveu colocar agora. Aí, e olha, meu Deus do céu, que desabafo, né, Mar? Não, é muito triste. As coisas... eu acho ele a maior vítima dessa história mesmo. Não tenha dúvida. Pessoa mais penalizada com esse mundo de tanta desarmonia. Eu só não concordo muito quando ele fala que a Branca que está tentando destruir a carreira do Naldo. O Naldo também fez coisa errada com relação ao último escândalo da agressão, né, ali. Que ele fala e que aí a gente pode talvez questionar é quando ele fala: eu nunca vi bater, isso nunca acontecia dentro da minha casa, porque aí se ele falasse o contrário ia agravar mais ainda, né, a situação do Naldo, como a Branca já agravou dizendo que realmente ele batia nela e que o menino via aos 5 anos de idade. Então aí tocou na problemática atual do Naldo e que vem prejudicando bastante a carreira dele. Aí eu achei que ele passou um pano, mas o resto... Nossa, não, aquilo dele não poder entrar em casa porque tinha homem lá dentro, não, isso é absurdo, isso é inaceitável. De não dar um presente de aniversário para ele, mas dar um carro para o namorado. De negar R$300, sendo que ela tinha recebido 30 mil, né, diz ele, que né, não que a gente está reproduzindo. A gente está discutindo, Branca, se quiser falar, claro. A Beta, Morango também, o Naldo também, a gente deixa aberto para todo mundo. E nós estamos falando agora, discutindo agora, o depoimento dele, o desabafo do Pablo, tá? Em cima do que ele está dizendo, porque a gente não viveu, não participou, não tem como saber, não dá para bater martelo nessa história, e nem é essa a nossa intenção. Mas que ele sempre foi um ponto, né, que todo mundo se preocupava, inclusive, quando ele aparecia nas manchetes dos jornais, por causa da briga da mãe com o pai, porque não tinha pensão, porque isso, porque aquilo, porque saiu de casa.
uma série de coisas, as pessoas sempre se condoíam dele, e isso era uma reação geral, e hoje a gente vê que intuitivamente, né, nós estávamos todos, a gente aqui, vocês em casa, todo mundo certo, quando já intuía a vida difícil dele, difícil, até difícil. Agora procurando paz, né? É difícil um filho sair da casa da mãe, né? Geralmente eles ficam com a mãe, para você optar, não, eu vou morar com meu pai, sendo que o pai já estava casado com outra mulher. Difícil, a gente cismava com essa história, né? Verdade. E agora fica, se realmente for verdade, né? Fica provado que realmente é complicado, a convivência ali era muito complicada. Não, a gente imagina o que foi difícil, né? Sentar diante de uma câmera e falar tudo o que ele falou. E assim, a gente não tem como duvidar da sinceridade dele, dessa dor, dessa revolta, dessa necessidade de fazer justiça em relação à figura do pai, porque ele falou tudo de uma maneira muito espontânea, as coisas foram, né, jorrando de dentro dele. Ele foi falando e com uma coerência e com um fio de narrativa absolutamente, né, assim, encadeado mesmo. Então você vê que aquilo não é uma coisa premeditada, ele não decorou um discurso, ele não pensou para falar. Ele viveu, né? Ele viveu, uma coisa exatamente. Estava tudo dentro dele e ele precisava colocar. Ligou o microfone, ligou a câmera, ele saiu falando. É o que falam, né? A boca fala do que o coração está cheio. E eu acho que é isso que ele tem vivido. Não só hoje, se a gente for observar em postagens dele com 15 anos, em 2013, quando o Naldo casou com o Moranguinho, ele também soltou uma metralhadora contra o pai. Sim. Claro que não diretamente, mas ele fez algumas postagens falando sobre vagabundo, falando sobre inimigo, falou assim, olha, hoje eu quero que o mundo se exploda, foi um palavrão que ele usou, e ele falava, só lembra de mim quando esquecem de você. Então, ele ficou abalado. Ele era adolescente, né? No turbilhão da coisa. Tem 5 anos isso, né? E agora ele vem, mas só que agora ele está do outro lado. Está morando com o pai, que possivelmente tenta as pazes com o Moranguinho. E eu acho que o que machuca em toda essa situação, por mais que ele tenha aí seus motivos, por mais que ele viva num ambiente familiar desestruturado, é o filho falar contra a mãe. Eu acho que isso machuca demais. Porque assim, vai chegar uma hora, assim como ele falou do pai dele há 5 anos atrás, que ele vai se arrepender de tudo isso que ele falou contra a Branca. Porque a gente sabe, às vezes, chega num juiz, o juiz fica sabendo da situação da mãe. Olha, a mãe, ela não dá atenção para os filhos, ela usa droga, ela não é presente, mas o juiz acaba dando a causa, ganha para a mãe ficar com os filhos. É muito difícil tirar a guarda de mãe, né? Pois é. Precisa de muito para tirar a guarda de mãe. A mãe pode pintar e bordar, como dizem por aí, mas eu acho que ele está pintando uma Branca que eu não consigo acreditar. Eu não duvido, eu não duvido de nada nesse quarteto. De tudo. A gente não está dizendo nem que sim, nem que não, mas eu acho que, né, muita e ele coisa aí pode dinheiro ser dentro verdade. De casa, é isso? É isso que ele disse, né? Que era tanto que implicava o futuro de toda a família. Era uma grana que ele tinha para todo futuro mundo, da irmã dele como filho, do próprio Naldo, a Moranguinho e a filha. Ele tinha essa fortuna dentro daquela casa. E mas por que não guardou em banco, gente? Então, não sei, né? Por que não tem? Muita gente não faz isso mais, né? Por conta de uma série de complicações. Mas, enfim, isso é uma outra história. E alguém, claro, ficou sabendo, deve ter sido alguém de dentro da casa que bateu para marginais, eles foram lá e levaram tudo. E aí, a partir daí, ele já estava zerado, né? E a crise no país, que ele cita também, e a baixa na carreira, juntou tudo. Aí veio a Moranguinho e colocou a pedra que faltava com a história do espancamento. Mas o problema não foi a denúncia da Moranguinho, ela estava certa em denunciar. Quem provocou esse episódio foi ele quando encostou a mão nela. E não só a mão, mas, como disseram as manchetes, a garrafada. O erro dela, no meu entender, isso é a opinião absolutamente de cada um, foi ter feito tudo isso e ter voltado atrás. Mas isso eu já falei
para vocês. Ontem eu não vou ficar aqui igual papagaio repetindo as minhas opiniões. Acho que ela está de ponta cabeça, acho que o que ela está fazendo não se faz, mas aí é um assunto dela. E eu não estou falando de voltar, não voltar com o marido, eu estou falando sempre do que fica irresponsável. Você utiliza toda uma estrutura, não é? E depois você desfaz, vai tudo por água abaixo. Que eu estava vendo, hoje estava conversando com uma seguidora e ela estava falando também isso, desse comentário que eu fiz ontem, e que ela acha que devia haver uma punição para quem faz isso em termos de grana, uma multa. Você mobiliza uma estrutura, tudo. Você mobiliza tudo e depois você... E todo mundo disposto a te defender, a fazer justiça, né? Vamos punir os agressores não passarão, essa coisa toda, e depois vai lá e pisa tudo em cima, descarta. Então eu acho que está certo isso mesmo. Vai fazer, faça com muita consciência, de fato, né? Mas senão vai ter que arcar, porque é nosso dinheiro, é o meu da Marcinha, é o seu que está em casa, é o do Vlad. A gente paga nossos impostos e eles ganham o dinheiro público, ou seja, eles ganham através do nosso dinheiro. É isso que muita gente como ela, como a Sutornã, muita gente vê. Não dá para não chegou a dar parte, não usou essa estrutura. Mas assim, usa o lado emocional das pessoas, porque todo mundo se solidariza, tá todo mundo unido na mesma causa. E a própria pessoa inteira, todas as atrizes da emissora, todo mundo de camiseta no dia seguinte, né? Mexeu com o país todas. Todo, né? Ela realmente mexeu com todas, do jeito errado, né? Mas tudo bem. Enfim, Pablo tá aí, eu acredito em muita coisa que ele fala assim, né? Acho que existe o lado de queixa da Branca, que ela possa realmente ter sofrido tudo aquilo que ela falou, mas acho que ela não entendeu ainda ou não alcançou a dimensão, a gente vai perguntar isso para ela, de como o relacionamento com o filho estava deteriorado. Talvez esse fosse o ponto que merecesse muito mais atenção do que as próprias brigas e desentendimentos ou grana que ela precisasse, até como pensão que acabou obtendo do Naldo, né, do ex-marido. Mas a Branca está na linha com a gente. E é importante a gente saber como é que ela está se sentindo depois desse desabafo aí do Pablo, do filho dela, em que ele diz, ela não é flor que se cheire. Boa tarde, Branca. Boa tarde, Sônia. Conta pra gente, você estava esperando um depoimento desse? O que você sentiu? O que você está sentindo em relação a isso? Não, eu não estava esperando o depoimento dele, porque a gente não espera isso de um filho. Alô, tá me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo. E ele fala então, a gente não espera isso de um filho, ainda mais como mãe. Eu fui mãe, eu criei Pablo, eu amei. Quem conhece a gente, os vizinhos, os parentes, tudo sabe que ele tá falando é mentira. Todo mundo me ligando, revoltado, as pessoas querendo gravar vídeo, querendo que eu fale, entendeu? O meu erro, até a minha mãe gravou vídeo para me postar, só que eu estou trabalhando. Agora eu tenho um passageiro em Copacabana para levar para o aeroporto. Eu sou motorista executiva de uma agência de turismo. Sim. Eu estou aqui porque eu não estou aguentando meu telefone tocando, as pessoas revoltadas. Eu tenho uma vizinha minha que me ligou, Branca, faz alguma coisa, eu estou passando mal, eu não estou acreditando que o Pablo está fazendo isso. Eu comprei uma moto com essa minha vizinha pro Pablo. Ô, Sônia, sim, o meu erro foi dar coisas pro Pablo que ele nem poderia ter com a idade dele. Eu amei demais, eu não fui racional como mãe, entendeu? Todo o dinheiro que eu pegava era para ele. Pablo tinha não sei quantos relógios de marca, não sei quantos tênis de marca. Por semana ele gastava quase 10 mil reais. Quando eu fui, entendeu, botar o pai dele na justiça, o meu único foco sempre foi uma casa. Sim. E quando o pai, eu ganhei essa pensão na justiça para ele na casa, eu sentei com ele e conversei, Pablo, vamos juntar esse dinheiro, comprar nossa casa própria, porque a fama, ela é passageira. Seu pai hoje ganha, amanhã não ganha. Eu não sou criança. Eu sei o que é a fama. Entendeu? Então eu conversei com ele, eu falei, Pablo, vamos juntar. Ele não quis. Não. A primeira coisa que ele quis foi trocar o carro. Eu tinha um Fox, tá? Eu tinha um carro simples, nós morávamos de aluguel.
Ele procurou um amigo nosso, ele mesmo começou com a iniciativa de comprar uma Hilux, uma picape, porque ele queria um carro igual ao pai, Esse meu amigo que ele procurou, a esposa dele me ligou. Branca, eu não estou acreditando, Adelina, o nome dela. Sim. Branca, eu não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. Que Pablo se deixou levar por aquela mulher e pelo pai para falar de você. Mas sabe o que acontece, Sônia? O quê? Alô? Pode falar. O que acontece? Olha só, Sônia, vamos ser racional. Tá. Que credibilidade o Naldo tem hoje, depois de uma vida de camuflada, né? Porque quando a Moranguinho veio à tona e disse que apanhava 7 anos, quer dizer, ela tem 7 anos de casada, então ela apanha desde quando conheceu ele. Sim. Então, tudo aquilo que eles plantavam na televisão era tudo fake, tudo mentira, né? Então, ficou feio para ele e ficou feio para ela. Tá bom? Então mostrou aí que a desequilibrada não sou eu, que a maluca não sou eu. Graças a Deus o tempo mostrou isso, entendeu? Eu apoiei muito sim dele, inclusive grávida do Pablo. Eu era muito nova, a mulher não tinha a proteção que tinha hoje, entendeu? Por várias vezes eu lutei pelo meu casamento, pelo Pablo, entendeu? Pela minha família, pelo Ronaldo. Eu vivi 15 anos em prol dessa carreira. Sônia, terminei meu segundo... Minha mãe gravou um vídeo, eu vou postar, porque as pessoas precisam saber que Pablo está sendo manipulado. Entendeu? Um dia, como a pessoa que está aí do seu lado, desculpa, eu não sei nem o nome dele, falou assim, se for lá no meu Instagram, no Instagram do Pablo, você vai ver que há 5 anos atrás... É o Vladimir Alves que está aqui com a gente. Que o pai não prestava, que o pai era isso, que o pai era aquilo... Entendeu? Hoje, porque mora com o pai, tá falando de mim. Só que pelo contrário, Sônia, os meus vizinhos sabem, a minha família, a família dele sabe. O Ronaldo veio falar com a família. Vamos ser bem práticos. Se você procurar aí, na própria Rede TV, tem um vídeo do pai do Ronaldo, o pai do Naldo, que é Ronaldo pra mim. O pai do Naldo falando do Naldo. Sim. Então, quer dizer, é o pai dele. Não tem mais prova concreta para saber quem está mentindo nessa história. Ô Branca, mas assim, o que impressiona a gente, não é? Que não dividiu a vida com você, não tem como avaliar de uma maneira mais profunda, é a história dele dizer que você não deixava nem ele entrar em casa quando você estava com o homem, que você deu um carro para o seu namorado com o dinheiro da pensão dele no dia que era aniversário dele. Como é que você explica? É mentira, Sônia, é mentira dele. Hã? Alô? Oi, tô te ouvindo. Olha só, é mentira. Sônia, a verdade é que quem tem boca, quem tá... eu posso gravar um vídeo hoje e falar que você, Sônia Abrão, né, me roubou. Sim. Só que eu preciso provar. Tá bom? Eu acho que a televisão não pode dar méritos a nada, a não ser que tenha provas. Sim. Tá? Ele falar isso aí no Instagram, no Facebook, eu posso falar. Eu posso falar. Mas eu preciso provar. Tá bom? Porque o que ele tá falando é tudo mentira. Ele não prova nada. Ele teria que provar. E igual a tia dele, a irmã do pai dele, foi também a público falar que ano novo eu passei no baile funk bêbada, caída pelo chão. Mentira! Eu passei com uma família. Eu nem bebi no ano novo, eu bebi no Natal, mas eu bebi em família. Tá bom? Eu vou pro baile sim, eu sempre gostei de dançar, eu não nego o que eu faço, mas de beber, cai no chão, mentira. Eu tenho conduta, entendeu? Eu tenho caráter, eu casei de novo, eu construí uma família de novo, entendeu? As pessoas não têm o que falar de mim, entendeu? Agora, presta bem atenção, que crédito o pai dele hoje tem para falar de mim na televisão? Nenhum. Mas a gente está Que falando crédito a madrasta dele tem para falar de mim hoje na televisão? Nenhum. Então estão usando o Pablo, estão manipulando o Pablo. Só que tudo que o Pablo fala é mentira, eu tenho testemunhas e ele não tem prova.
Ô Branca, e como fica a relação mãe e filho? Porque a gente aqui assistindo ao depoimento dele, ao desabafo dele, não parece mentira. Então pode ser muita coisa que ele possa ter dito e que você diz que não corresponde à verdade, mas existe um sentimento aí muito legítimo que passa pra gente de mágoa com essa mãe. De alguma coisa que faltou ali para ele no relacionamento de vocês. Você já parou para pensar nisso? Independente de Naldo, independente de Moranguinho, independente de qualquer coisa, você e ele, você não acha que em algum ponto pode ter faltado alguma coisa da sua parte para esse menino? Porque ele procura paz até hoje, ele está com o pai, mas ele continua dizendo que está procurando paz. Ele nunca teve isso. Ô, Sônia. Pode falar. Mandou. Sônia, olha só. Alô? Oi, tô te ouvindo, pode falar. Não, Branca. Olha só. O que aconteceu com o Pablo, tá? Quando a gente ganhou a pensão, até aí eu e o Pablo se dava muito bem, tá? Quando ganhamos a pensão na justiça, o pai dele mudou a estratégia. Em vez de se afastar, ele se aproximou, tá? O Pablo estudava, o Pablo malhava, o Pablo tinha personal na academia, o Pablo treinava basquete. Tu tem tudo foto no Instagram, fez isso aí, é só mesmo procurar. Mas ele disse que parou com tudo que você gastou o dinheiro da pensão. Eu levava ele no treino 3 vezes de semana para jogar basquete. Sim. O Pablo, em menos de 3 meses. Sim. Não entendi. Não, eu tô falando que ele disse que ele não pôde nem concluir os estudos porque você gastou todo o dinheiro da pensão. Olha, quando ele foi morar com o pai, ele estava matriculado. Ele estava frequentando a escola. Sim? Mentira, eu provo. É por isso, olha só, eu acho que a televisão tem que trabalhar em cima de provas. Olha, trabalhar em cima de provas, eu acho que é com a polícia. Na TV, a gente fica discutindo as declarações de cada um. Nosso papel aqui não é de polícia, não é de fazer um inquérito, não é investigar. A gente está fazendo só uma entrevista. E o material que chega pra gente é colocado espontaneamente. Então, é claro que não existe a leviandade de já ir apontando o dedo para esse ou para aquele outro. A gente coloca em discussão porque família é um assunto que interessa para todo mundo. Família sempre tem problemas e a gente sempre tenta achar uma solução a partir de histórias reais. E essa história de vocês é uma história real, é uma história que o público acompanha e que gostaria de ver ter um final feliz. Você acha que depois desse depoimento do seu filho, ou antes mesmo disso, vocês ainda vão chegar num acordo, Branca? Ainda vão esquecer o Naldo, vão esquecer a Moranguinho, vão se entender como mãe e filho, independente do que possa estar acontecendo até agora? Hoje o Naldo usa o Pablo porque o Naldo não tem credibilidade para falar. A voz do Naldo hoje é o Pablo, então ele vai manipular. Tá, mas assim, e você e o seu filho? Você acha que você como mãe quer o seu filho de volta, quer se encontrar com ele, quer aparar as arestas, querem voltar, você quer voltar a ser mãe e filho com ele? É isso que eu estou te perguntando. Esquece todo esse bololô, todo esse escândalo, toda essa polêmica. Pensa só nele. Ele pode, no seu ponto de vista, estar totalmente errado no que ele está fazendo, ele pode estar sendo manipulado, mas assim como você é mãe dele, ele é o seu filho, esse laço ele nunca vai poder ser dissolvido, por mais coisas desagradáveis que aconteçam. Ele é o menino que agora está falando que você merece ser punida. E aí? Branca? Oi, tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Pode falar? Pode. O que acontece, Sônia? Aí mesmo você tá passando fotos de 2, 3 anos atrás. Sim. Com o Pablo, sério? Certo. Então acho que isso é uma prova contundente contra o que ele diz. Tá bom? Eu acho, assim, ele é o meu filho, tá? Eu amo sim, porque o amor de mãe é incomparável. É triste ver ele falando mentiras, me caluniando, sendo manipulado. Mas o amor de mãe é amor de mãe. E quantas vezes eu ouvi
das pessoas assim, não faz isso, você vai estragar o Pablo. Para de fazer as vontades do Pablo. Eu falo, gente, é porque eu achava assim, deixa eu fazer, porque ele sente tanta a falta do pai, sabe? Eu queria preencher aquele espaço vazio que o pai deixou, então eu errei nisso. Eu tentava ocupar esse espaço dando de tudo que ele precisava, e hoje ele tá aí, ó, falando que eu não dava 300, Sônia. Chegava numa sexta-feira, eu dava R$1.000 para ele na mão dele. Ele chegava no sábado, ele não tinha mais nenhum centavo. Aí minha mãe chegou e falou para mim assim, você para de dar muito dinheiro a esse menino, porque você vai buscar ele numa boca de fumo daqui a pouco. Ele é um adolescente, ele não sabe lidar com muito dinheiro. E eu comecei a parar para pensar, para você ver que eu nunca neguei nada a Pablo. Dentro do quarto dele era o melhor videogame, eram as melhores roupas, eram os melhores tênis, eram os melhores relógios, entendeu? Ele nunca dormiu fora porque dentro da minha casa tinha macho. Como ele falou, tinha homens. Eu me relacionei com esse eu bati no carro dele quando eu me separei do Naldo. 3 meses depois eu bati no carro do Rodrigo, que é o pai da minha filha, tá? E a gente ficou saindo, namoramos, nos relacionamos, e foi o único homem que morou comigo até hoje. Isso tudo é mentira. Pelo contrário, todos os amigos dele, eu deixava ele levar para minha casa. Os homens que dormiam na minha casa eram os amigos do Pablo. Era Felipe, Romarinho, os primos dele dormiam tudo na minha casa. Entendeu? Eu fazia questão para não deixar ele na favela, na comunidade para onde ele queria ir. Isso tudo que ele está contando é mentira. E eu digo e afirmo, manipulado, tá? Pelo pai, porque o pai não tem mais como ir na televisão falar mal de mim, porque a máscara dele caiu. Aquela fantasia de casamento perfeito dele e da Ellen não existe. Então eles estão usando meu filho contra mim, porque antes eles me botavam como a desequilibrada, a mulher com dor de cotovelo, a louca. E aí, quando vem à tona que ela apanha mais de 7 anos, a casa deles caiu. O louco que apareceu chorando foi o Naldo. Então a Branca não é tão aquela maluca. A Branca não é aquela desequilibrada. Peraí, igual a Luciana de Mendes falou, peraí, vamos raciocinar aqui. Porque agora o quadro mudou. Aí o Naldo não veio a público. A Ellen tentou e desligou o telefone na cara da Luciana quando a Luciana falou a verdade. E aí o que eles fizeram? Pegaram o tempinho aí de 1 ou 2 dias, fizeram uma lavagem de cabeça no meu filho cerebral e botaram ele para falar. Só que eu tenho provas, entendeu? Eu não me pronunciei porque Pablo está manipulado. Você vê que palavras ele fala, eu conheço meu filho, entendeu? Ele sabe disso. Você pergunta para ele então assim, Pablo, você teve 3 motos? Em menos de 6 meses, motos 0. Eu fui para a delegacia com ele porque eu, erradamente, dei uma moto de 600 cilindradas na mão dele, nova, que eu comprei com o dinheiro dele. Ele foi para a escola de moto, sem me pedir, e eu fui parar na delegacia com ele. Tem registro disso. Isso sim é prova. Então, como é que eu dei uma moto para ele de 600 cilindradas se eu não dava nem R$300 para ele? Isso tem boletim na delegacia, eu respondo esse processo. Você está vendo como não bate o que ele fala? Branca, eu sei que você está trabalhando, aí você falou que você estava até a caminho do aeroporto, mas a Márcia Piovesan e o Vladimir Alves, eles também queriam te fazer umas perguntas. Dá tempo de você responder? Repete para mim. Eu estou falando que eu sei que você está trabalhando, você falou que você estava indo para o aeroporto, essa coisa toda, mas a Márcia Piovesan da revista Tititi, o Vladimir Alves aqui da nossa Rede TV, eles gostariam de te fazer umas perguntas. Dá tempo de você responder? Sim, respondo. Tá bom, Marcinha. Branca, boa tarde, querida. O Pablo, ele acusa você de ter ajudado a destruir a carreira do Naldo. Como é que você encara mais essa acusação? Não, boa tarde. Boa tarde. Eu não me sinto responsável nem um minuto, pelo contrário, tá? Dia a dia, sol a sol, eu trabalhei em prol dessa carreira, tá? Tanto que a mulher dele foi eu que convidei, porque eu achei que profissionalmente o clipe Chantilly combinaria com a mulher Moranguinho. Eu era profissional demais trabalhando para ele, tá? Quem destruiu a própria carreira foi ele mesmo. Tanto que o problema dele não é só comigo, entendeu? Ele tá brigado com vários diretores de rádio, com vários
produtores musicais. Você vê aí na justiça, ele está respondendo o processo de todos os músicos dele, que ele não pagou nenhum. Então, como é que canaliza a culpa toda em mim? Aí a esposa dele vem no momento pior da vida dele, né? De crise, né? Do país, de cai mesmo a forma, ninguém é Roberto Carlos, certo? A vida toda, vai lá reinar a vida toda, e a mulher dele vai e joga essa bomba aí, entendeu? Então eu só fui pra justiça procurar os meus direitos, eu não fui para queimar ele. Tanto que a última vez que eu fui na Luciana de Mendes, que eu falei que ele me agrediu assim, todo mundo viu, sim, me ligou e me parabenizou. Próprios amigos meus, dele, em comum, falou: nossa, você foi muito bem, você em momento algum falou mal, você em momento algum se aproveitou do momento, eu acredito sim na mudança. Então, assim, em momento algum, eu quis destruir a carreira dele. E eu tenho mais para dizer. Como homem, para mim é péssimo. Mas como profissional, cantor, mereceu tudo que teve, tá? É capaz, é esforçado, é dedicado, só que como homem não teve caráter, dignidade, tá? Porque para você ser uma pessoa famosa e continuar na crista da onda, você tem que ter caráter, dignidade, você tem que ser você, entendeu? E ele estrelou e ele esqueceu família. Não tô falando de mim não, tá? Tem um vídeo do pai dele gravado aí pela própria Rede TV. Sim. Tá bom? Então, assim, eu não me sinto em nenhum momento que eu acabei com a carreira dele. Pelo contrário, quem acabou com a carreira dele foi ele mesmo. Certo. Vladimir Alves. Branca, boa tarde. Imagino que o seu coração de mãe deve estar apertado por conta das acusações e dos apontamentos feitos pelo próprio filho. No começo do nosso bate-papo aqui no programa, você falava muito no passado. Era o meu filho. Vocês serão mãe e filho eternamente. Agora eu quero saber o que o Pablo precisa fazer para reconquistar sua amizade. Dizer a verdade. Só isso e nada mais. É como eu estou te dizendo, ele no vídeo, ele diz que eu tinha acabado de receber a pensão dele, ele me pediu R$300, eu não tinha. Que eu nunca dei nada para ele, que eu dei um carro pro meu namorado, né? Sim. E eu estou te dizendo que eu tenho um boletim de ocorrência na delegacia, que ele foi para a escola com uma moto, uma MT de 600 cilindradas, que não é barato, tá? Eu estou respondendo o processo até hoje. Então, você está vendo como que não bate o que ele está dizendo? Sim. Quer dizer, se ele disser, eu não falei a verdade, aí fica aberto o caminho para vocês fazerem as pazes, é isso? Sim, ele tem que falar toda a verdade. Coisas que eu sei que ele não vai falar agora. Certo. Tá bom, então. Olha, Branca, que eu posso te dizer, primeiro agradecer você ter falado com a gente. Como eu disse, o programa está aberto para todo mundo falar o seu lado, depois a gente discute em cima de tudo, que é exatamente o que o público espera, para poder também, né, se posicionar em relação a tudo isso. Eu espero que dê tudo certo para vocês. A gente quer poder chegar aqui e falar assim, poxa, a Branca e o Pablo fizeram as pazes, né, estão vivendo esse laço que sempre eles vão ter, que é de mãe e filho, de uma forma saudável, de uma forma feliz. Que ele possa encontrar a paz nesse relacionamento com você, com o Naldo, com o mundo em volta dele, que é uma coisa que, independente de qualquer coisa, ou se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, ele me comoveu em muitos momentos. Eu acho que para ele falta encontrar essa paz. E eu sei que você, como mãe, vai desejar a mesma coisa sempre para o seu filho. E você pode contribuir também enormemente para isso. Então, espero que realmente vocês consigam, tá? E que a gente possa dar essa notícia aqui também, tá certo, querida? Branca? Oi, é porque eu tô te vendo na televisão. Tá. Olha, realmente o que ele precisa é de paz. Hoje, eu tenho paz, entendeu? Porque a paz que ele procura do lado do pai, que não, o pai primeiro precisa de um tratamento, tá? Como todo mundo viu, nitidamente, nas últimas atitudes dele, que ele precisa de um tratamento. O tratamento que quem precisa não sou ele. Aí, quando o pai dele se tratar, ele vai dar paz ao filho e à esposa, porque você vê que um homem que bate na mulher 7 anos, ele não tem paz dentro daquela casa. Então,
a falta de paz do Pablo não é em mim. Você percebe isso? Porque se eu fosse a falta de paz, o pai e a madrasta seria, né, a família perfeita. Como que fala que eu não trago paz para ele? Ele não tem paz dentro da casa dele, onde ele está vivendo. Entendeu? Então, assim, tudo que ele diz não bate. Tudo que ele diz não é verdade. E é só você parar para raciocinar. Peraí, deixa eu pensar aqui no que ele está falando. Igual o rapaz aí disse, do seu lado. Peraí, vamos pensar aqui. Há tantos anos atrás, ele falava que o pai dele era vagabundo, era isso, era aquilo. Então, hoje ele está falando da mãe. Porque, olha só, o Naldo, né, ele mostrou o tamanho do desequilíbrio dele. E ele é um referencial para o Pablo, que vai ser um desequilibrado, porque ele espelha exemplo. O Pablo foi embora, quando o Pablo foi morar com o pai, eu sofri muito. E assim, eu entendi que era hora realmente, que independentemente do meu sofrimento, eu consegui aceitar um pouco ele morar com o pai. Quando ele chegou para mim e falou assim: mãe, faz a minha barba aqui. E eu não sabia fazer barba. Ele tinha 17 anos quando ele foi embora morar com o pai. Eu falei: Pablo, eu não sei fazer barba aqui. Aí ele ficou meio assim, aquilo me doeu. Eu falei assim, era a hora agora do pai estar ensinando ele a fazer, né? Porque esse é o papel do pai. E aquilo me doeu muito. Quando ele foi embora, com 17 anos, ele estava se tornando um homem, ele ia começar a namorar, até mesmo ter relacionamento com mulheres. E eu falei assim, talvez realmente essa seja a hora do pai entrar. Entendeu? Que eu tenha que aceitar que ele vá, doeu muito, mas eu aceitei que ele vá. Eu vi um outro lado da história, mas nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo, tanto que, mesmo ele morando com o pai, várias vezes ele foi lá para casa, ele dormiu lá em casa. Quando aconteceu aquele incidente, eu não sei se vocês lembram, que ele foi para o baile funk, um menino drogado foi implicar com ele, se desentendeu com ele, o menino morreu, você lembra disso? Lembro, todo mundo lembra. Que isso deu mídia pra caramba, que o adolescente veio a óbito. O Pablo foi lá pra minha casa. Entendi. Ele queria voltar a morar comigo e tudo. Certo. Bom, Branca, obrigada, viu? Bom trabalho para você. O programa continua de portas abertas. Se o Pablo também quiser falar, a gente está aqui. Mas super obrigada e boa sorte para vocês. Que pinte aí muita luz no caminho de todos vocês e um dia vocês possam realmente se entender e voltar a formar uma família. Beijo para você, querida. Tchau. Tchau, Branca. Tchau, Branca. Bom, a gente volta já para fechar esse assunto. Eu acho que ela falou tudo que ela queria falar. Ela respondeu todas as perguntas mais espinhosas em relação às declarações mais duras do filho mesmo. E a gente fala disso daqui a pouquinho. E aí tem Suzana Werner, né? Que é meio Suzana Moranguinho. Faz. Depois está voltando tudo atrás. Que história mal contada. Ai, que história doida. Mas eu acho que é assim. A Globo vai trazer a Suzana para o Brasil. Ela vai fazer ela com o Júlio César se beijando numa linda matéria no Fantástico. Vocês vão ver só. É por aí que a coisa caminha, né? Se não for só matéria, ótimo. Se for para a vida real, também. Gente, olha. Isso machuca demais. Nossa, porque assim, vai chegar uma hora, assim como ele falou do pai dele há 5 anos atrás, que ele vai se arrepender de tudo isso que ele falou contra a Branca. Porque a gente sabe, às vezes, chega num juiz, o juiz fica sabendo da situação da mãe. Olha, a mãe, ela não dá atenção para os filhos, ela usa droga, ela não é presente, mas o juiz acaba dando a causa, ganha para a mãe ficar com os filhos. É muito difícil tirar a guarda de mãe, né? Pois é. Precisa de muito para tirar a guarda de mãe. A mãe pode pintar e bordar, como dizem por aí, mas eu acho que ele está pintando uma Branca que eu não consigo acreditar. Eu não duvido de nada nesse quarteto. De tudo. A gente não vai dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho que, né, muita coisa aí pode dinheiro ser dentro verdade. De casa, é isso? É isso que ele disse, né? Que era tanto que implicava o futuro de toda a família. Era uma grana que ele tinha para todo futuro mundo, da irmã dele como filho, do próprio Naldo, a Moranguinho e a filha. Ele tinha essa fortuna dentro daquela casa. Mas por que não guardou em banco, gente? Então, não sei, né? Por que não tem? Muita gente não faz isso mais, né? Por conta de uma série de complicações. Mas, enfim, isso é uma outra história. E alguém, claro,
ficou sabendo, deve ter sido alguém de dentro da casa que bateu para marginais, eles foram lá e levaram tudo. E aí, a partir daí, ele já estava zerado, né? E a crise no país, que ele cita também, e a baixa na carreira, juntou tudo. Aí veio a Moranguinho e colocou a pedra que faltava com a história do espancamento. Mas o problema não foi a denúncia da Moranguinho, ela estava certa em denunciar. Quem provocou esse episódio foi ele quando encostou a mão nela, e não só a mão, mas, como disseram as manchetes, a garrafada. O erro dela, no meu entender, isso é a opinião absolutamente de cada um, foi ter feito tudo isso e ter voltado atrás. Mas isso eu já falei para vocês ontem, não vou ficar aqui igual papagaio repetindo as minhas opiniões. Acho que ela está de ponta cabeça, acho que o que ela está fazendo não se faz, mas aí é um assunto dela. E eu não estou falando de voltar, não voltar com o marido, eu estou falando sempre do que fica irresponsável. Você utiliza toda uma estrutura, não é? E depois você desfaz, vai tudo por água abaixo. Que eu estava vendo, hoje estava conversando com uma seguidora e ela estava falando também isso, desse comentário que eu fiz ontem, e que ela acha que devia haver uma punição para quem faz isso em termos de grana, uma multa. Você mobiliza uma estrutura, tudo, você mobiliza tudo, depois você... E todo mundo disposto a te defender, a fazer justiça, né? Vamos punir os agressores não passarão, essa coisa toda, e depois vai lá e pisa tudo em cima, descarta. Então eu acho que está certo isso mesmo, faça com muita consciência, de fato, né? Mas senão vai ter que arcar, porque é nosso dinheiro, é o meu da Marcinha, é o seu que está em casa, é o do Vlad. A gente paga nossos impostos e eles ganham o dinheiro público, ou seja, eles ganham através do nosso dinheiro. É isso que muita gente como ela, como a Sutorna, muita gente faz. Não dá para a Sutorna não chegou a dar parte, não usou essa estrutura, mas assim, usa o lado emocional das pessoas, porque todo mundo se solidariza, está todo mundo unido na mesma causa. E a própria pessoa que era todas as atrizes da emissora, todo mundo de camiseta no dia seguinte, mexeu foi com o país todas. todo, né? Ela realmente mexeu com todas, do jeito errado, né? Mas tudo bem. Enfim, Pablo tá aí, eu acredito em muita coisa que ele fala assim, né? Acho que existe o lado de queixa da Branca, que ela possa realmente ter sofrido tudo aquilo que ela falou, mas acho que ela não entendeu ainda ou não alcançou a dimensão, a gente vai perguntar isso para ela, de como o relacionamento com o filho estava deteriorado. Talvez esse fosse o ponto que merecesse muito mais atenção do que as próprias brigas e desentendimentos ou grana que ela precisasse, até como pensão que acabou obtendo do Naldo, né, do ex-marido. Mas a Branca está na linha com a gente. E é importante a gente saber como é que ela está se sentindo depois desse desabafo aí do Pablo, do filho dela, em que ele diz, ela não é flor que se cheire. Boa tarde, Branca. Boa tarde, Sônia. Conta pra gente, você estava esperando um depoimento desse? O que você sentiu? O que você está sentindo em relação a isso? Não, eu não estava esperando o depoimento dele, porque a gente não espera isso de um filho. Alô, tá me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo. E ele fala então, a gente não espera isso de um filho, ainda mais como mãe. Eu fui mãe, eu criei Pablo, eu amei. Quem conhece a gente, os vizinhos, os parentes, tudo sabe que ele está falando é mentira. Todo mundo me ligando, revoltado, as pessoas querendo gravar vídeo, querendo que eu fale, entendeu? O meu erro, até a minha mãe gravou vídeo para me postar, só que eu estou trabalhando. Agora eu tenho um passageiro em Copacabana para levar para o aeroporto. Eu sou motorista executiva de uma agência de turismo. Sim. Eu estou aqui porque eu não estou aguentando meu telefone tocando, as pessoas revoltadas. Eu tenho uma vizinha minha que me ligou, Branca, eu estou passando mal, eu não estou acreditando que o Pablo está fazendo isso. Eu comprei uma moto com essa minha vizinha pro Pablo. Ô, Sônia, sim, o meu erro foi dar coisas pro Pablo que ele nem poderia ter com a idade dele. Eu amei demais, eu não fui racional como mãe.
entendeu? Todo o dinheiro que eu pegava era para ele. Pablo tinha não sei quantos relógios de marca, não sei quantos tênis de marca. Por semana ele gastava quase 10 mil reais. Quando eu fui, entendeu, botar o pai dele na justiça, o meu único foco sempre foi uma casa. Sim. E quando eu ganhei essa pensão na justiça para ele na casa, eu sentei com ele e conversei, Pablo, vamos juntar esse dinheiro, comprar nossa casa própria, porque a fama, ela é passageira. Seu pai hoje ganha, amanhã não ganha. Eu não sou criança. Eu sei o que é a fama, entendeu? Então eu conversei com ele, eu falei, Pablo, vamos juntar. Ele não quis. Não, a primeira coisa que ele quis foi trocar o carro. Eu tinha um Fox, tá? Eu tinha um carro simples, nós morávamos de aluguel. Ele procurou um amigo nosso, ele mesmo começou com a iniciativa de comprar uma Hilux, uma picape, porque ele queria um carro igual ao pai, Esse meu amigo que ele procurou, a esposa dele me ligou. Branca, eu não estou acreditando. Adelina, o nome dela. Sim. Moranguinho. Aí vem o filho e dá o lado dele dessa história. Olha, em gravações contínuas, ele conta mais. Ele diz, eu não falei um terço do que já passei com a minha mãe, né? E ela não é essa flor que se cheire. Tem gente falando que eu abandonei a minha mãe pelo meu pai por conta de dinheiro. E é isso que ele não aceita. É tipo ter trocado. A mãe tá pobre, o ricão aí da história é o pai. Na época da separação, o Naldo estava no auge. E ele diz, é muita gente burra. Se eu estivesse morando com ela, eu teria pensão. Acorda pra vida. E o desabafo não para. Ele diz, minha mãe pegou a pensão e deu um carro para um namorado dela. Gastou dinheiro com várias outras coisas, menos comigo. Então, esse carro que ele diz que foi dado no dia do aniversário dele, mas para uma outra pessoa, foi para o namorado, ele completa só mais tarde, e com o dinheiro que era da pensão. Uma pensão que parece ser, que era na época de 30 mil reais, tá? E finaliza, mãe é mãe, mas mãe é mãe quando tem consideração pelo filho. Depois que isso acaba por conta de dinheiro, dane-se. Mas esse dane-se vocês transportem, traduzam por um palavrão, tá? Dane-se. E finaliza, mãe é mãe, mas já li, né? Em outro vídeo, ele diz que a mãe chegou a pedir 10 mil para o filho pagar dívidas dela, inclusive. Além dela ter gasto tudo, né? E muitas vezes não ter dado a pensão do menino, ela ainda vem pedir para ele pagar as dívidas. Essa é mais uma outra afirmação polêmica também. Daqui a pouco a Márcia Pelvezão, Vladimir Alves, o Felipe Campos também vão comentar essa história. O Naldo, claro, replicou, repostou esse vídeo do filho. Para ele não deixa de ser, não estou nem falando em relação a isso daí vai melhorar a imagem dele diante do público depois de todo o escândalo e essa faceta de espancador, de agressor ter sido revelada. Não é isso. Eu acho que para ele, acima de tudo, essa história aconteceu e compensou, entre aspas, para pelo menos absolvê-lo como pai, né? O pai que cuidou do filho, o pai que está cuidando do filho, e os dois atravessando juntos uma fase muito difícil que vem desde a época da separação, não é agora por conta dessa história da Moranguinho, não, tá? Mas vamos ouvir aqui umas opiniões e a gente passa o vídeo para vocês conferirem, ouvindo muitas dessas coisas que eu falei e muito mais da boca do próprio Pablo, o filho do Naldo, com a Branca. Márcia Pelvezão, tá meu amor, tá querida, bem, tudo. Ó, daqui a pouco edição quentinha da Tititi pra vocês. E aí, Flávia, tudo bom, Boa querido? tarde. Boa tarde. A gente só pega rabo de foguete, né? Só confusão. E a gente cada dia fica mais surpreso com tudo que acontece, porque é uma família desestruturada, é uma família desequilibrada. E os dois já eram adultos, né? Ele veio ao mundo e se deparou com um mundo muito duro, uma vida muito dura dentro de casa. Vamos conferir agora o vídeo do Pablo. Vamos lá. Meu pai nunca te espancou, meu pai nunca te bateu, era briga de casal, era briga enérgica. Ele nunca te trancou num quarto e te meteu a porrada. Eu morei com vocês durante 13 anos, eu nunca vi isso. E ela disse que essa situação toda que ela viveu hoje é por culpa dele. E isso não tem lógica ela falar isso, porque já são 8 anos que eles estão separados. Eles não se falam mais, tem 8 anos também. E
Tudo que acontece com ela é ela que plantou lá atrás. Tudo que ela veio a colher hoje é ela que plantou lá atrás. Ela tem problema com gente da própria família. Eu sei que é minha mãe, eu sei que é difícil para todo mundo entender isso, só que é surreal o que ela vem fazendo. Ela vem atrapalhando a carreira do meu pai já tem 8 anos. Tudo que acontece ela se mete, tudo que acontece ela vem contra ele. E isso não é justo. E ela faz isso por querer dinheiro. Sempre na chantagem de querer dinheiro, se não faz. E como não tem cabimento meu pai dar dinheiro a ela vai e faz isso. Durante esse tempo, quando eles se separaram, eu lembro que eu fiquei com a minha mãe durante anos e eu vi a injustiça que é meu pai tá pagando pensão e ela não tá me ajudando como eu queria, como eu precisava, não tava me dando uma vida legal. Até por isso eu não consegui terminar os estudos, que minha vida foi de ponta cabeça de uma hora para outra. E ela se enfiava em dívida, a pensão chegava, ela já estava devendo. Teve carro, teve casa, carro para marido, carro para namorado, roupa e festas e mais festas, e deu no que deu. Hoje passou 5 anos eu morando com ela, eu decidi vir pro meu pai porque meu pai foi assaltado, teve crise no país. Eu via que era injustiça, ele tá dando 30 mil para ela e ela não fazendo nada de que eu diga de evolução pro meu futuro. Durante esse tempo que eu morei com ela, eu chegava em casa, ela estava com outras pessoas que eu não podia entrar em casa. Primo meu já presenciou isso, eu tendo que ir dormir na casa do meu primo, porque ela não deixava eu entrar em casa porque tinha homem lá dentro. E tudo isso, meu pai dando dinheiro, meu pai ajudando como podia. E até antes de ter esse lance de pensão, meu pai ajudava também. Meu pai chegou a montar um escritório para ela quando ela decidiu trabalhar na música como produtora. Meu pai deu móvel, meu pai deu o local, meu pai deu dinheiro, meu pai deu carro novo. Tudo que ela precisava, meu pai ajudou. Só que aí, como ela é descontrolada, ela não conseguiu dar continuidade e acabou tudo. E hoje ela vem de novo através de querer dinheiro, tentando acabar com a vida dele. E eu não vou deixar que isso aconteça, porque eu vivi no meio dos dois. Eu entendo que é covardia, eu entendo que é maldade dela por fato de querer dinheiro, porque ela conseguia armar planos para querer dinheiro, ela fazia de tudo para querer dinheiro. E isso é a maneira mais incerta de viver. O que meu pai tinha quando eles se separaram era 2 apartamentos na comunidade onde a gente nasceu e se criou, que foi o que ficou para ela. Ela conseguiu acabar com um apartamento também, ela vendeu, gastou dinheiro. Então é injusto o povo que está sabendo do assunto agora vir e defamar meu pai, defamar a mim, falar que eu sou mercenário, dizer que meu pai está sendo injusto com ela. Ele não está sendo injusto com ela. O que ele tinha, ele deixou. Ele ajudou depois do que ele deixou. Ele deu dinheiro, como eu falei, deu escritório, como eu falei. E eu vim morar com ele por conta de querer paz, por conta de não estar tendo uma convivência boa com ela, por descontrole dela. E como eu disse sobre ter rapazes lá dentro, outras pessoas que eu não gostava de conviver, que ela botava dentro de casa, isso foi me atormentando. Até o dia que eu precisei viajar com meu pai, que eu nunca mais vou esquecer desse dia. Que mesmo com toda essa confusão, eu sempre estava junto com meu pai, eu sempre estava trabalhando com ele. Ele sempre me ajudava, dando 30 mil de pensão, ele me ajudava quando eu trabalhava. Porque ele via que o dinheiro não vinha para mim, ele já sacava, mas ele dava para não ter confusão, entendeu? Eu precisei viajar nesse dia, foi uma quantia muito baixa que eu pedi, isso eu vou citar porque foi surreal, se eu não me engano foi R$300 que eu falei. Precisava para ir viajar, ela disse que não tinha. E um dia antes ela tinha acabado de receber a pensão que seria para mim, entendeu? Depois desse dia eu achei muita sacanagem, muita covardia, eu decidi vir morar com meu pai. E expliquei para ele, falei, é isso que está acontecendo, não existe o que ela está fazendo, o senhor está num momento de crise, o senhor acabou de ser assaltado. Meu pai foi assaltado e eu vou contar para vocês que vocês não devem nem saber disso. Ele foi assaltado e a quantia de dinheiro que tinha era tão grande que era plano de vida da minha irmã, era plano de vida meu, dele. E ele foi assaltado, teve a nossa casa assaltada, eu não morava aqui ainda. Depois que ele entrou nessa crise eu vim morar com ele, porque eu percebi a covardia e percebi que ele não tinha mais não tinha como continuar pagando essa pensão, porque ele estava com bastante dificuldade financeira e eu vim morar com ele, até para ajudar e porque eu queria estar perto, porque eu decidi seguir o mesmo passo que ele. E depois disso ela veio tentando acabar com a gente, tentando atingir nosso trabalho, denegrir nossa imagem.
E é isso que ela está conseguindo fazer, porque até agora ninguém falou nada, e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Eu espero que vocês entendam que eu sei que ela é minha mãe, eu sei que eu nunca deveria estar fazendo isso, mas eu preciso fazer porque isso não é certo. Por mais que seja minha mãe, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Ela está sendo covarde, ela está sendo injusta. Meu pai ajudou ela de todas as formas, de todos os jeitos que ele pôde ajudar, ele ajudou. Para hoje ela fazer isso, isso não é leal, entendeu? A única coisa que eu consigo sentir por ela é a misericórdia, que Deus tenha misericórdia dela na hora de castigar, porque o que ela está fazendo merece total castigo, merece punidade, ela merece ser punida. E Deus é muito mais do que justo, todos sabem disso. E eu só peço que Ele tenha misericórdia dela, porque eu não consigo mais sentir carinho, amor por ela depois de tudo que ela vem fazendo com meu pai. Meu Deus, era essa expressão que ponto, vírgula, pausa para respirar, nada. É tipo um desabafo mesmo. Tudo que estava guardado aí há tanto tempo, né, que nunca veio ao conhecimento do público, apesar deles serem pessoas públicas, o Pablo resolveu colocar agora. Aí, e olha, meu Deus do céu, que desabafo, né, Mar? Não, é muito triste. As coisas... eu acho que ele é a maior vítima dessa história mesmo. Não tenha dúvida. A pessoa mais Ele tá penalizada com esse mundo de tanta desarmonia. Eu só não concordo muito quando ele fala que a Branca que está tentando destruir a carreira do Naldo. O Naldo também fez coisa errada com relação ao último escândalo da agressão, né, ali. Ponto. Que ele fala e que aí a gente pode talvez questionar é quando ele fala: eu nunca vi bater, isso nunca acontecia dentro da minha casa, porque aí se ele falasse o contrário ia agravar mais ainda, né, a situação do Naldo, como a Branca já agravou dizendo que realmente ele batia nela e que o menino via aos 5 anos de idade. Então aí tocou na problemática atual do Naldo e que vem prejudicando bastante a carreira dele. Aí eu achei que ele passou um pano, mas o resto... Nossa, não, aquilo dele não poder entrar em casa porque tinha homem lá dentro, não, isso é absurdo, isso é inaceitável. De não dar um presente de aniversário para ele, mas dar um carro para o namorado. De negar R$300, sendo que ela tinha recebido 30 mil, né, diz ele, que né, não o que tinha. a gente está reproduzindo. A gente está discutindo, Branca, se quiser falar, tá aberto, a Morango também, o Naldo também, a gente deixa aberto para todo mundo. E nós estamos falando agora, discutindo agora, o depoimento dele, o desabafo do Pablo, tá? Em cima do que ele está dizendo, porque a gente não viveu, não participou, não tem como saber, não dá para bater martelo nessa história, e nem é essa a nossa intenção. Mas que ele sempre foi um ponto, né, que todo mundo se preocupava, inclusive, quando ele aparecia nas manchetes dos jornais, por causa da briga da mãe com o pai, porque não tinha pensão, porque isso, porque aquilo, porque saiu de casa. Uma série de coisas, as pessoas sempre se condoíam dele, e isso era uma reação geral. E hoje a gente vê que intuitivamente, né, nós estávamos todos, a gente aqui, vocês em casa, todo mundo certo, quando já intuía a vida difícil dele, difícil, até agora procurando paz, né? É difícil um filho sair da casa da mãe, né? Geralmente eles ficam com a mãe, para você optar, não, vou morar com meu pai, sendo que o pai já estava casado com outra mulher. Difícil, a gente cismava com essa história, né? Verdade. E agora fica, se realmente for verdade, né? Fica provado que realmente é complicado. A convivência ali era muito complicada. Não, a gente imagina o que foi difícil, né? Sentar diante de uma câmera e falar tudo o que ele falou. E assim, a gente não tem como duvidar da sinceridade dele, dessa dor, dessa revolta, dessa necessidade de fazer justiça em relação à figura do pai, porque ele falou tudo de uma maneira muito espontânea, as coisas foram, né, jorrando de dentro dele. Ele foi falando e com uma coerência e com um fio de narrativa absolutamente, né, assim, encadeado mesmo. Então você vê que aquilo não é uma coisa premeditada, ele não decorou um discurso, ele não pensou para falar. Ele viveu, né? Ele viveu, uma coisa exatamente, estava tudo dentro dele e ele precisava colocar. Ligou o microfone, ligou a câmera, ele saiu falando. É o que falam, né? A boca fala do que o coração está cheio. E eu acho que é isso que ele tem vivido. Não só hoje, se a gente for observar em postagens dele com 15 anos, em 2013, quando o Naldo
casou com a Moranguinho, ele também soltou uma metralhadora contra o pai. Sim. Claro que não diretamente, mas ele fez algumas postagens falando sobre vagabundo, falando sobre inimigo, falou assim, olha, hoje eu quero que o mundo se exploda, foi um palavrão que ele usou, e ele falava, só lembra de mim quando esquecem de você. Então, ele ficou abalado. Ele era adolescente, né? No turbilhão da coisa. Ele tem 5 anos, isso, né? E agora ele vem, mas só que agora ele está do outro lado. Está morando com o pai, que possivelmente tenta as pazes com o Moranguinho. E eu acho que o que machuca em toda essa situação, por mais que ele tenha aí seus motivos, por mais que ele viva num ambiente familiar desestruturado, é o filho falar contra a mãe. Eu acho que... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E vocês já sabem, Roda da Fofoca. Hoje com Márcia Pelvezan da revista Tititi, também o Vladimir Alves do site O Buchicho e Felipe Campos com os seus bafões aqui no nosso programa, tá certo? Mas vamos começar, claro, com a nossa primeira página. E olha... é uma primeira página que vem mais uma vez abordar toda a polêmica em volta do cantor Naldo com a família dele. Parece que a coisa não para, na verdade, né? A impressão que a gente tem, porque depois da Moranguinho dá início a todo aquele escândalo em função de ter sido de fato agredida pelo marido, depois voltou atrás, está em processo de reconciliação com ele. Aí no meio dessa história toda surgiu a ex, surgiu a Branca, as duas brigaram entre elas e defenderam o Naldo, como vocês viram no Super Pop, até que a Luciana Gimenez deu um basta nessa história e falou, o cara não é santo não, né? Elas brigam entre elas, ele já tinha batido nas duas, não faz sentido. Mas uma pessoa precisava falar nessa história e era o Pablo, né? É o Pablo, o filho do Naldo com a Branca. Segundo a Branca, ele via o pai bater na mãe aos 5 anos de idade. Ele cresceu nesse ambiente de desarmonia, não é? E hoje, e faz tempo já, ele está vivendo com o pai, estava vivendo com o pai e até com a Moranguinho. E ele precisava contar o lado dele dessa história, ele sentiu essa necessidade, né? Ele fez um stories e começou a falar tudo, mas o que o pessoal não esperava é que ele fosse detonar a própria mãe como ele detonou. E aí você começa a ter outros elementos para pensar na história, não é? Quem fica acompanhando os acontecimentos quer ter uma visão global do que rola. Que história é essa, na verdade? Aí você começa a entender a parte dele, que era importante. E ele fala que a mãe nunca deu tanta importância para ele assim. Tem um momento da gravação dele em que ele fala que no dia do aniversário dele, a Branca deu um carro de presente, mas não foi para ele, foi para uma outra pessoa. E ele diz mais, ele sai em defesa do pai o tempo todo. Em nenhum momento ele se refere ao Naldo como Naldo. É meu pai, meu pai, meu pai, o que desvincula totalmente o rapaz da fama e do cantor e do artista. Ele está falando num outro nível dessa história, né? Ele está falando como filho mesmo. E aí ele vem e defende o pai, sem tocar no assunto da Moranguinho, mas na relação com a mãe, que ele fala que a mãe, tudo que o pai deu, ela, né, perdeu tudo, gastou tudo e que agora ela está querendo tudo de novo. E isso é uma coisa com a qual ele não concorda. E ele começa o vídeo falando algo que me impressionou, porque ele fala assim, tá bom, vamos lá. E ele diz que ele sempre procurou a paz, que é uma coisa que ele nunca teve na vida. E esse menino, ele é super jovem, eu acho que ele tem 18, 19 anos agora, né? E pelo que a mãe já tinha dito, que ele via o pai bater na mãe desde os 5, vocês imaginam como pais realmente é uma coisa que ele ainda está buscando e bastante para ver se ele consegue. E ele disse que ele foi morar com o pai dele para ver se ele conseguia isso, esse ambiente de calma. Acho que não deu muito certo, né? Porque a gente teve as informações que ele ficou trancado no quarto no dia da briga feia do Naldo com a Moranguinho, porque aquela coisa de não aguentar mais, né, ver esse tipo
tipo de história de violência doméstica realmente. E a parte disso, ele não discute o pai como marido, ele quer falar do Naldo como pai mesmo, e nessa parte aí ele elogia bastante o pai, ele conta coisas que o pai teria feito pela mãe dele, que ninguém sabe, e que é o que muda um pouco o quadro dessa história. Não absolve o Naldo no episódio das agressões, de ter sido um marido agressivo, agressor, né? ter batido mesmo nas suas mulheres, nas mães dos seus filhos, mas como pai ele traça um quadro bem diferente mesmo, né? E aí vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai colocar o vídeo para vocês, os principais momentos que ele gravou, acho que uns 10 minutos, ou seja, o Pablo queria de verdade desabafar, e ele fala assim, de grana muito, mas não é só isso mesmo, a busca pela paz é o preponderante, não é? E a história da mãe ter um lado que ninguém conhece, que é um lado bastante discutível mesmo, né? É importante, ele precisava colocar esse tipo de coisa. Como o nosso programa ouve todos os lados da história, só não fala quem não quer falar, o que também é o direito, né, de cada pessoa, a gente vai colocar no ar esse vídeo do Pablo para vocês, do filho do Naldo, tá? Porque realmente ele chega a falar, e isso o impressiona, que ele acha mesmo que a mãe tem que ser punida. Ele vai mais longe, ele fala que ele reza por ela, né? Tipo assim, porque a justiça divina, ele não diz com essas palavras, essas são minhas. É tipo assim, ela vai pagar muito caro diante de Deus por todas essas coisas que ela faz. Isso, né, é a mensagem que ele deixa nessa história. E aí é que a coisa pega. Tem alguns trechos que foram transcritos, inclusive, pelo Extra Online, onde ele diz assim: no dia do meu aniversário, ela presenteou outra pessoa com o carro. Ela só vai contar o que favorece a ela. E ele diz: eu não estou brigando ou reclamando pelo fato dela ter dado o carro para ninguém, não. Eu estou reclamando da injustiça, porque tudo que meu pai fez por ela, ela conseguiu acabar. E agora ela quer tudo de novo, só que sem merecimento nenhum. Na gravação, e vocês vão ouvir, só estou adiantando um pouquinho, ele diz assim: eu não falei 1/3 do que já passei com a minha mãe, e ela não é essa flor que se cheire, que é outra frase dele que vem sendo bastante comentada, quando ele diz que ela tem que ser punida, quando ele diz que ela não é flor que se cheire, né? Quando ele fala que realmente ela acabou com tudo e ela quer tudo de novo, enfim, é um vídeo que eu acredito que a Branca não estava esperando nunca na vida dela. A gente não sabe como está aí batendo nela, que ontem ainda estava nas redes sociais batendo boca com a... Branca, eu não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. Que Pablo se deixou levar por aquela mulher e pelo pai para falar de você. Mas sabe o que acontece, Sônia? O quê? Alô? Pode falar. O que acontece? Olha só, Sônia, vamos ser racional. Tá. Que credibilidade o Naldo tem hoje, depois de uma vida de camuflada, né? Porque quando a Moranguinho veio à tona e disse que apanhava 7 anos, quer dizer, ela tem 7 anos de casada, então ela apanha desde quando conheceu ele. Sim. Então tudo aquilo que eles plantavam na televisão era tudo fake, tudo mentira, né? Então ficou feio para ele e ficou feio para ela. Tá bom? Então mostrou aí que a desequilibrada não sou eu, que a maluca não sou eu. Graças a Deus o tempo mostrou isso, entendeu? Eu apoiei muito sim dele, inclusive grávida do Pablo. Eu era muito nova, a mulher não tinha a proteção que tinha hoje, entendeu? Por várias vezes eu lutei pelo meu casamento, pelo Pablo, entendeu? Pela minha família, pelo Ronaldo. Eu vivi 15 anos em prol dessa carreira. Sônia, terminei meu segundo... Minha mãe gravou um vídeo, eu vou postar, porque as pessoas precisam saber que Pablo está sendo manipulado. Entendeu? Um dia, como a pessoa que está aí do seu lado, desculpa, eu não sei nem o nome dele, falou assim: se for lá no meu Instagram, no Instagram do Pablo, você vai ver que há 5 anos atrás... É o Vladimir Alves que está aqui com a gente. Que o pai não prestava, que o pai era isso, que o pai era aquilo...
entendeu? Hoje, porque mora com o pai, tá falando de mim. Só que pelo contrário, Sônia, os meus vizinhos sabem, a minha família, a família dele sabe. O Ronaldo veio falar com a família. Vamos ser bem práticos. Se você procurar aí, na própria Rede TV, tem um vídeo do pai do Ronaldo, o pai do Naldo, que é Ronaldo pra mim. O pai do Naldo falando do Naldo. Sim. Então, quer dizer, é o pai dele. Não tem mais prova concreta para saber quem está mentindo nessa história. Ô Branca, mas assim, o que impressiona a gente, não é? Que não dividiu a vida com você, não tem como avaliar de uma maneira mais profunda, é a história dele dizer que você não deixava nem ele entrar em casa quando você estava com o homem, que você deu um carro para o seu namorado com o dinheiro da pensão dele no dia que era o aniversário dele. Como é que você explica? É mentira, Sônia, é mentira dele. Hã? Alô? Oi, tô te ouvindo. Olha só, é mentira. Sônia, a verdade é que quem tem boca, quem tá... eu posso gravar um vídeo hoje e falar que você, Sônia Abrão, né, me roubou. Sim. Que você... Só que eu preciso provar. Tá bom? Eu acho que a televisão não pode dar méritos a nada, a não ser que tenha provas. Sim. Tá? Ele falar isso aí no Instagram, no Facebook, até eu posso falar. Eu posso falar, mas eu preciso provar. Tá bom? Porque o que ele tá falando é tudo mentira. Ele não prova nada. Ele teria que provar. E igual a tia dele, a irmã do pai dele, foi também a público falar que ano novo eu passei no baile funk bêbada, caída pelo chão. Mentira! Eu passei com uma família. Eu nem bebi no ano novo, eu bebi no Natal, mas eu bebi em família. Tá bom? Eu vou pro baile sim, eu sempre gostei de dançar, eu não nego o que eu faço, mas de beber, cair no chão, mentira. Eu tenho conduta. Entendeu? Eu tenho caráter, eu casei de novo, eu construí uma família de novo, entendeu? As pessoas não têm o que falar de mim, entendeu? Agora, presta bem atenção, que crédito o pai dele hoje tem para falar de mim na televisão? Nenhum. Mas a gente está Que falando crédito a madrasta dele tem para falar de mim hoje na televisão? Nenhum. Então estão usando o Pablo, estão manipulando o Pablo. Só que tudo que o Pablo fala é mentira, eu tenho testemunhas e ele não tem prova. Ô Branca, e como fica a relação mãe e filho? Porque a gente aqui assistindo ao depoimento dele, ao desabafo dele, não parece mentira. Então pode ser muita coisa que ele possa ter dito e que você disse que não corresponde à verdade, mas existe um sentimento aí muito legítimo que passa pra gente de mágoa com essa mãe. De alguma coisa que faltou ali para ele no relacionamento de vocês. Você já parou para pensar nisso? Independente de Naldo, independente de Moranguinho, independente de qualquer coisa, você e ele, você não acha que em algum ponto pode ter faltado alguma coisa da sua parte para esse menino? Porque ele procura paz até hoje, ele está com o pai, mas ele continua dizendo que está procurando paz. Ele nunca teve isso. Ô, Sônia... Pode falar. Mandou. Sônia, olha só. Alô? Oi, tô te ouvindo, pode falar. Não, Branca. Olha só. O que aconteceu com o Pablo, tá? Quando a gente ganhou a pensão, até aí eu e o Pablo se dava muito bem, tá? Quando ganhamos a pensão na justiça, o pai dele mudou a estratégia. Em vez de se afastar, ele se aproximou, tá? O Pablo estudava, o Pablo malhava, o Pablo tinha personal na academia, o Pablo treinava basquete, tu tem tudo foto no Instagram, fez isso aí, é só mesmo procurar. Mas ele disse que parou com tudo que você gastou o dinheiro da pensão. Eu levava ele no treino 3 vezes de semana para jogar basquete. Sim. O Pablo, em menos de 3 meses. Sim. Não entendi. Não, eu tô falando que ele disse que ele não pôde nem concluir os estudos porque você gastou todo o dinheiro da pensão. Olha, quando ele foi morar com o pai, ele estava matriculado. Ele estava frequentando a escola.
Sim. Mentira, eu provo. É por isso, olha só, eu acho que a televisão tem que trabalhar em cima de provas. Olha, trabalhar em cima de provas, eu acho que é com a polícia. Na TV, a gente fica discutindo as declarações de cada um. Nosso papel aqui não é de polícia, não é de fazer um inquérito, não é investigar. A gente está fazendo só uma entrevista. E o material que chega para a gente é colocado espontaneamente. Então, é claro que não existe a leviandade de já ir apontando o dedo para esse ou para aquele outro. A gente coloca em discussão porque família é um assunto que interessa para todo mundo.